Fala pessoal, estamos aqui ao vivo. Hoje eu vou conversar um pouco com o Ricardo para a gente falar sobre as principais dúvidas que estão aparecendo em relação ao curso de OCT do básico ao laudo. A gente está com a segunda turma aberta. Deixa eu convidar o Ricardo aqui, que aí a gente inicia. Se alguém tiver alguma dúvida, o Ricardo está logando aqui. Cara, você me Fala, derrubou duas Ricardo. vezes. Pô, desculpa, eu não entendi. Fiz Tranquilo. errado. Vamos lá. Então, já, já, Você já já tinha falei um começado a falar monte. alguma coisa aí Na antes? verdade, eu estava explicando a estrutura do curso, tá? Então, eu vou Ótimo. começar de novo, né? Já que você chegou. Então, eu vinha explicando que o curso ele é composto de aulas gravadas, são cerca de 8 horas de aulas gravadas, e a gente tem 4 horas de encontros presenciais para tirar dúvidas. Uma hora mais ou menos para cada módulo. Esses encontros presenciais ao vivo ficam gravados, e se eventualmente você não puder participar, nós abrimos formulários para que você mande a sua dúvida de forma antecipada e nós vamos gravar essas dúvidas. Além disso, a gente tem um grupo de WhatsApp que roda diariamente, ou seja, mais um ponto que a gente consegue tirar dúvidas, discutir casos, assistir na hora dos laudos. Então, uma coisa que está sendo muito comum é o aluno da turma 1 mandar um exame que ele tem alguma dúvida ali no laudo e a gente corrigir alguns termos. E isso ajuda para todos os mais de 200 alunos da turma 1. Então, nessa estrutura do curso, na parte que fica gravada, como eu ia falando, quem já adquiriu, já foram muitas pessoas que adquiriram o curso nesses dias, primeiro dia de lançamento hoje, mas o pessoal da lista de espera teve algumas vantagens aí quanto a isso. As pessoas que adquiriram, elas já têm disponível, né, no momento da compra, o módulo 1, que fala sobre os princípios básicos e o objetivo do curso, terminologia ao utilizar a tomografia de coerência óptica, os padrões de escaneamento e a qualidade do exame, né? A gente fala dos critérios de confiabilidade do campo visual, falso positivo, falso negativo, mas pouquíssimas pessoas conhecem os critérios de confiabilidade do exame de OCT. A apresentação do exame, vários aparelhos mostram o exame de forma diferente e você precisa entender o que cada uma daquelas coisas do aparelho funciona para que você ou significa para que você possa interpretar da forma correta. Existe uma parte que trata no módulo 1 da solicitação do exame, orientando como é que você solicita o exame da forma correta para responder a sua pergunta. Fala sobre diretriz de utilização da ANS, fala sobre os códigos que você tem que preencher ali na hora de solicitar o exame. Então, tenta ser a forma mais completa possível. O módulo 1 termina com a estrutura anatômica do Bayescan, né? Olhar aquele corte seccional e reconhecer todas as camadas e uma correlação com a anatomia. Tá? E depois vem a sequência dos artefatos e esses critérios de confiabilidade mais esmiuçados. E aí a gente utiliza como exemplo pelo menos 3 aparelhos de ACT que a gente faz o que a gente discute ali. E o mais legal desse curso fluido, né, mutável, é que a gente consegue receber dos alunos reportes dos aparelhos dele e orientar, falar, olha, esse funciona assim, esse funciona assado. E uma das coisas que foi mais interessante para mim, eu tive a oportunidade de falar individualmente com algumas dezenas de alunos para ensinar a ajustar o aparelho de OCT para ter um fluxo de trabalho mais produtivo, como é o exemplo do nosso aluno Alexandre Durão, que fez o vídeo na primeira semana, ele conseguiu aumentar a produtividade fazendo o exame em menos da metade do tempo, e com isso ele mandou uma mensagem que foi super interessante, ele falando, paguei o meu curso. Não é? A gente fala de pagar Fala, o módulo curso, 1, né? né? O curso do básico ao laudo, ele é um curso que se paga com 12 exames de OCT. Se você fizer 12 exames de OCT, é o preço do curso.
para o que o curso entrega, é só perguntar para os alunos da turma 1, que a gente nem discute mais, né? Acho que é engraçado porque a gente ouviu até falar assim, não, tá barato para o que entrega, né? E só um detalhe, a turma 1 ainda não recebeu todo o curso, ainda falta uma sessão do módulo 3 e todo o módulo 4. Mas seguindo aqui com a apresentação dos módulos, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, fique à vontade, só mandar mensagem aí que o Badalor vai olhando. No módulo 2 ele é um módulo exclusivo de análise ao Basecamp. O Basecamp é aquele corte seccional, em preto e branco, normalmente ou em branco e preto. Esqueçam o colorido, já falei isso para vocês centenas de vezes. E o Basecamp ele é o exame que é o exame mais rico para a gente. Ele dá muitas informações. É através do Basecamp que nós extraímos a maioria dos biomarcadores que vão direcionar prognóstico, indicação de tratamento e tal. Então, a gente tem 3 aulas que somam mais de 2 horas em aulas para única e exclusivamente descrever o Basecamp. E nesse módulo 2, a gente utiliza na aula a terminologia que é utilizada no laudo. Então, fica fácil de você, depois de aprender, vendo 2 horas, e assim, não esperem texto, tá? Não tem texto nos slides, não tem. É imagem em alta resolução. O curso ele está todo em 4K, é para você assistir, igual a nossa colega Lara Brito faz, numa televisão grande. Ela assiste, ela tira as fotos e posta, ela bota numa televisão grande para ela assistir com alta qualidade. E o curso ele foi feito para ser assim. A gente não gravou em 4K arquivos extremamente pesados para a pessoa assistir no celular. Pode, vai ser ok. Mas se você colocar na televisão, a experiência vai ser bem melhor. Então, são 3 aulas, 2 horas e tanto de aula, discutindo o Basecamp. Depois que a gente termina do Basecamp, a gente vai para análise quantitativa. E aqui eu vou fazer uma provocação a vocês que estão assistindo. A análise quantitativa, aquele mapa do ETDRS com as cores, né? Ou o mapa de espessura e temperatura, você sabia que ele é a parte menos importante do todo do OCT? Muitas vezes ele te ajuda muito no follow-up. Eu estou falando, pessoal, para a galera da retina, tá? Para o glaucoma é diferente. Muitas vezes ele te ajuda a direcionar para onde você vai olhar com o Basecamp. Ou no follow-up de uma doença, ou na hora de orientar o paciente. Mas a tomada de decisão ela é praticamente do Basecamp. Então, a gente tem 3 aulas do módulo de análise quantitativa, somados em cerca de 1h30. E nesses módulos, a gente trata de análise quantitativa e anface, né? Os 6 scans, eles permitem as imagens anface. E é uma coisa do OCT que é muito pouco utilizada e que as pessoas não sabem muito para que serve. Tá? Então, eu fiz uma postagem, um vídeo no Stories aqui do Opt outro dia, falando exatamente como eu uso o C-Scan, né, o Zanface, para me ajudar a ser mais rápido. E nesse módulo, você aprende a usar o Anface para avaliar a segmentação, qualidade do exame, presença de artefatos, dentre outras coisas. Aí nessa primeira aula do módulo do quantitativo, a gente tem explicando aqueles vários mapas que tem que avaliam a espessura da retina neurosensorial. E essa primeira aula ela é uma base enorme para quem quer entender o CTA. Porque nessa primeira aula do módulo 3, a gente fala sobre segmentação e a importância da segmentação para a análise dos resultados quantitativos, que é a mesma importância da segmentação para a análise de um OCT angiography. Então, quando a gente traz esses conceitos para a pessoa que vai trabalhar ou que vai estudar OCT angiography, fica muito mais fácil, muito mais fácil. Da sequência, a gente vai para a análise quantitativa de camadas de fibras nervosas e células ganglionares, focando na região da mácula e nas doenças da retina, mas a gente sabe que essa parte especificamente ela é muito importante para
glaucoma. E a última parte do módulo 3, que para mim foi a parte mais legal de fazer, eu trago outras análises quantitativas que podem ser úteis no dia a dia. E a que eu mais uso, para o pessoal que opera a retina, o que eu mais uso nessa aula são as medidas no buraco de mácula, índices de prognóstico funcional e anatômico. A gente traz a classificação de GAS de 88 e a gente traz o CLOSE, que foi agora em 2023, o estudo do Flávio Rezende, um timaço que publicou. Então, foi muito bom fazer esse módulo, ele está muito legal e realmente ele traz um conteúdo relevante para todas as pessoas que trabalham com retina, mas traz um pouquinho de cirurgia. Nesse módulo começam a aparecer cirurgias, tá? Então tem vídeo de cirurgia, pré e pós de cirúrgico. Além disso, eu trago alguns mapas de análises quantitativas que não são tão comuns ou que a gente às vezes não sabe que tem no próprio aparelho. Então, eu lembro que eu tinha um OCT da Topcon, comprado antigo, já falei dele muito, já saiu de linha, chama OCT 2000. Esse OCT 2000 que eu comprei, ele tinha um mapa de contagem de drusa, ele me dava a contagem de drusa, a área de drusa, de DEP. E eu achei aquilo muito legal, mas depois eu vi que ele tinha umas falhas de segmentação, era um aparelho mais antigo. E eu agora estou com um aparelho mais moderno, que ele me dá uma análise avançada do EPR, mostra onde é a elevação, ele consegue avaliar por hipertransmissão onde é que está a área de atrofia geográfica. E esses mapas, às vezes, o aparelho seu aí faz e você não sabe apertar o botão e analisar, e saber para que serve. Né? Ou, eventualmente, você tem o seu paciente que quer solicitar aquele exame e você não sabe como solicitar. Tipo, qual é esse mapa? Né? Aonde é que vai vir? Então, essa parte, ela foi, para mim, acho a mais legal de gravar. E aí finaliza a parte do módulo quantitativo e aí vem para um módulo que as pessoas que trabalham no dia a dia com o ACT, eles vão talvez ter uma utilidade ou vai ser o principal ponto de atualização, que é quando a gente vai falar de laudos de OCT e aplicação na prática clínica. Essa sessão de laudos de OCT e aplicação na prática clínica tem desde o conceito de laudo, que é um laudo, qual é a responsabilidade do médico ao laudar, qual é a responsabilidade jurídica ao laudar. Porque é impressionante, as pessoas não entendem que o laudo é um documento técnico com validade jurídica. E o laudo que você faz, ele pode ser utilizado para embasar uma decisão de um juiz. Amigo, se você escreve uma bobagem ali, você pode prejudicar um colega médico ou um paciente por você não ter tido a responsabilidade que deve ser dada àquele documento. Então, esses conceitos, eles vêm depois que todos esses conceitos são explicados, a gente começa a falar do laudo. Pode falar, Badaró. Não, é só dar uma adenda em relação a isso que você falou dos laudos, né? Eu trabalho vendo muito laudo dos outros e tudo, e às vezes a gente pega um laudo de juiz, que não significa nem processo contra médico, nem nada não, mas um laudo mal feito pode realmente embasar uma decisão judicial para tratamento, para liberação de tratamento, por exemplo, pode fazer um embasamento para a aposentadoria de um paciente, pode fazer embasamento para um monte de coisa. Então, não é só o processo médico que é a nossa responsabilidade, não. Existem outras responsabilidades também. Às vezes eu pego, por exemplo, um laudo que é muito simples da gente ver o erro, que é a pessoa escrever lá, um campo visual, ela escrever que o paciente tem um defeito glaucomatoso. Na verdade, não tem nada a ver com glaucoma, aquela doença. E aí você pega o laudo, o juiz vai dar uma sentença baseada naquilo e vira um problema. Vira um problema. Um laudo mal feito vira um problema não só para processo, mas vira problema para coisas que não são processo também, que são coisas do dia a dia, coisas corriqueiras. Então, a responsabilidade é muito mais do que só processo, né? Só complementando mais ainda do que você está falando. E quando vocês entendem isso, vocês passam a ser muito mais cuidadosos no dia a dia de vocês. Então, uma coisa interessante, tá? E já adiantando, dando um spoiler aí para quem não entrou no curso, só uma besteirinha que é super interessante.
Às vezes a gente tem pacientes com nomes iguais. João da Silva tem um bocado. E às vezes o programa que você usa, o prontuário, aquele software encurta os nomes e você acaba perdendo os nomes do meio. Uma forma interessante de você utilizar o laudo, uma informação a mais no laudo, para saber se o paciente é aquele mesmo, é a data de nascimento. Essa é uma das coisas que, assim, é uma besteira, mas se você acrescenta isso no seu laudo, a chance de você ter um erro, ela é muito menor, sabe? Eu já tive alguns pacientes com nome semelhante, com exame realizado errado, às vezes pela técnica que selecionou o João da Silva errado, e na pergunta para o paciente, qual sua data de nascimento? A gente descobre isso. Aqui no Badaró, no serviço, os fellows, ele tem no POP de atendimento deles, eles têm que identificar o paciente pelo nome completo e data de nascimento. E isso também está nos nossos POPs de laudo aqui. Depois que você faz toda essa estrutura que você entende do laudo, responsabilidade, para que serve, o que você faz, né? E aí mais um spoiler. Laudo não é para você acertar. Principalmente os mais jovens que estão saindo da residência ou ainda estão na residência. O laudo, ele não é para você acertar e não tem uma pessoa que vai ler e vai falar certo ou errado. O laudo, ele é a descrição do método que você utilizou para responder uma pergunta. Os achados que você chegou com aquele método e a sua conclusão ou parecer sobre aquilo que pode ser inconclusivo, inclusive, não é errado não ter uma conclusão, não é? Um laudo descreve os achados, entretanto, não é possível ter uma conclusão sobre aquela pergunta que a pessoa fez. Então é muito importante a gente entender que o papel da gente ali é descrever o método, e aí você tem que falar o aparelho, o software, e, enfim, todos os processos, os tipos de varredura. Ah, Ricardo, você bota no início do programa lá do curso, você me fala sobre os tipos de rastreio, de varredura. Qual é a utilidade disso na prática? Seu laudo começa descrevendo as varreduras que você fez. Porque, por exemplo, como a gente fala do radial, que Badaró espalhou que é o meu desafeto e agora todo mundo acredita que é. O radial, quando você usa para avaliar espessura da mácula, aí aquilo para mim não presta, eu não gosto. Mas se você usa o corte radial para analisar os Basecamp, ok, perfeito. Então, se você já me descreve ali no início do laudo que você utilizou o radial para medir a espessura da mácula, eu nem continuo lendo. Para mim ali, aquilo quantitativo eu já guardo de lado, que para mim não é significativo, entendeu? Ou eu vou interpretar considerando que podem ter outras alterações, outras variações ali. Então, pegando todo esse conhecimento do laudo, montando o esqueleto, a gente vai falar sobre algumas terminologias, mas muito mais sobre como montar, encaixar todo o conteúdo do curso, encaixar para montar aquele report, aquele laudo, aquele documento técnico, parecer técnico, que você vai emitir sobre aquele exame, tá bom? Então, esse é a parte do laudo, e aí começa um monte de casos. E aí, só para vocês terem ideia, praticamente todos os casos que são postados aqui no Instagram do Retinography vão estar presentes ali. Todos, praticamente, assim, 95% vão estar presentes. Então, são muitos casos, com avaliação multimodal, como o pedido de uma das nossas alunas, né? Ela falou que estava muito legal ver a avaliação multimodal e pediu mais, a gente vai colocar a avaliação multimodal. Então, vocês vão ver comparação da Anjo com o OCT, do autofluorescência com o OCT, de uma retinografia colorida com o OCT. Então, essa é a nossa estrutura de curso. Esse é o nosso modelo de curso. Tá? A turma ela foi aberta agora, a segunda turma. Já tem uma quantidade bacana de alunos e isso deixa a gente bem feliz. Essa segunda turma, as vendas, as inscrições para essa segunda turma, elas vão estar disponibilizadas até o final do CIMASP. Não é isso, Badaró? Sexta-feira, final do CIMASP? Isso mesmo. Ou sábado. Não, Sábado, final do CIMASP. Isso, sábado. Não vai ter nenhuma promoção ou desconto ou coisa do tipo.
A gente recebeu alguém falando alguma coisa sobre parcelamento, mas eu acho que já foi resolvido lá no próprio site. Enfim, aproveitem essa oportunidade. A turma ela tem uma quantidade limite de alunos. Nós não vamos ter a mesma quantidade de alunos da primeira turma, porque não dá. É bem cansativo ter 200 e blau alunos sempre ali acessando, e a ideia é construir um modelo de curso novo e não incorporar ao que já existe, tá? Então vocês vão entrar e ter o mesmo fluxo que a gente vem desenvolvendo com os outros alunos. Dúvidas? Ótimo, Ricardo. Sim, tem sim. Eu separei algumas perguntas que eu vejo que são as mais corriqueiras aqui que a Nina tem recebido. É, a gente pode até responder rápido, né? Não precisa nem ser resposta muito longa, porque a maioria você já falou aqui, mas eu vou só citar aí, eu vou falando, você vai respondendo e para a gente tentar ser mais direto aqui nessas perguntas, né? A primeira pergunta que todo mundo manda é se as aulas são online. 100% online. 100% online, a gente pode assistir, todas as aulas são gravadas, até as discussões que são ao vivo, elas também vão ser disponibilizadas de forma gravada, então você não precisa assistir nenhuma aula se você não quiser, nenhuma discussão de caso ao vivo, se você não quiser, se você não puder também. Você vai poder assistir tudo lá na sua plataforma, você vai ter acesso a tudo que foi feito e produzido para esse curso, tá? Então, tudo online, tudo 100% online. Pergunta número 2. Quanto tempo eu tenho para assistir? Houve uma promoção na primeira turma. Para quem comprasse em um determinado momento, ganharia o dobro do tempo. Mas o curso ele dura 6 meses. E na verdade, né, Ricardo, a gente sabe que não precisa desse tempo de um ano inteiro, né? O curso não tem essa necessidade. Você com 6 meses, você dá tempo de assistir, reassistir, colocar em prática, aprender, ter dúvida, voltar, assistir de novo, tirar as dúvidas, e é mais do que o suficiente. Eu acho que o que a gente viu com a turma 1 é que algumas pessoas estavam E o postergando, vínculo, né? e o vínculo com os Estavam professores fazendo. continua, né? Então, tem alunos que estão virando amigos. Deixa eu aproveitar só para responder um comentário aqui do Office Review. Nós estamos tentando conseguir ir os dois para o Offcast, tá? Esse Offcast vai acontecer. Só que, por enquanto, a agenda não bateu, porque o Badaró tem atividade no momento que eu posso, enfim. E aqui deixar o aviso, o comentário para quem ainda não sabe, né? O melhor curso para os residentes que estão fazendo, que vão fazer prova, é o curso do Office Review. Então, quem não está no Extensive 4.0 aí, aproveite, viu? Vale muito a pena. Ótimo. A gente vai fazer, vai compatibilizar isso daí. Eu vou, pode deixar, Bernardo. Deixa comigo. A gente vai junto aí. Quanto tempo de curso, Ricardo? Isso aí você já falou também, mas vamos de Olha, novo. Quanto tempo tem de aula? a gravação até agora, tá? Porque os casos eu estou reorganizando para botar a multimodal. Mas assim, até o laudo dá 7 horas e blau de aulas gravadas. Você vai ter mais de 1 hora, com certeza, de casos. Eu estou pensando em 2 horas de casos, mais ou menos. Mas coloque cerca de 7 horas e meia, 8 horas de conteúdo e depois é mais comparação com a prática e coisas do tipo. Fora as 4 horas de live, de encontros presenciais. E exatamente, a ideia do curso também é respeitar o tempo da pessoa, né? A gente não vai fazer um curso gigantesco para aumentar a carga horária, porque a ideia é Ó, respeitar o seu tempo. Você vai assistir as aulas, você vai realmente aprender um conteúdo denso e todos os minutos que você estiver aprendendo ali, que você estiver deixa eu assistindo ali, falar, tem alguma coisa para deixa eu você falar uma absorver. coisa que Então, mexe comigo, tá? Vejam quem já assistiu uma aula minha sabe como é. Mas não esperem slide com conteúdo, texto, escrito. Não, aquilo me incomoda, sabe? Vocês vão ver imagens, vocês vão escutar falando, vão ver setinha e tal.
Mas slide com texto, para você ter que assimilar aquele conteúdo de forma pesada, não. É um curso para ser legal assistir. Sabe? Você vai colocar na televisão, bota uma pipoca, pega um papel, uma caneta para quem é old school, ou um tablet, e você vai assistindo e vai produzindo, e você depois pode voltar e rever, e depois pegar, né? A gente não falou do e-book, eu não falei do e-book, né? Existe o e-book com 100 exames apresentados e 100 laudos para esses exames, e esse é um e-book de treinamento, que ele mostra a imagem, para você, com os tópicos que você deve escrever, e depois ele mostra o gabarito, né, o que está escrito ali no final, e destaca essas áreas importantes. Então, assim, não é slide com texto, não tem texto, detesto o texto. É igual a livro infantil. Se não tiver figura, a criança não olha. Eu sou assim, se não tiver figura, eu não vou olhar, eu não gosto, eu não faço para ser assim. Tá muito legal, sabe? A apresentação, os slides. Pô, a melhor aula que eu já fiz na minha vida, sem dúvidas. É. Então, eu já vou até pular para a próxima pergunta, que era relacionada ao e-book, né? Como é que funciona o e-book? Pode explicar aí. A gente podia explicar. O e-book são 100 laudos de Basecamp. Esses Basecamp foram feitos por nós cinco. É o jeito que a gente faz os nossos laudos aqui na clínica. E tem como o Ricardo descreve até nas aulas dele lá, tem uma metodologia de como você deve avaliar um exame de OCT. E os laudos do e-book são feitos exatamente seguindo essa mesma metodologia. Então, o que é ensinado nas aulas vai ser praticado dentro do e-book. E o legal do e-book é que você vai guardar ele, e ele é todo organizado por doenças. Então, você vai guardar ele na hora que você estiver lá na sua clínica e tiver um paciente com uma doença X, você vai pegar o e-book, vai olhar de novo como é que você pode descrever aquela alteração da OCT e vai usar aquilo ali como modelo para você realmente fazer o seu laudo. Então, a ideia do e-book não é, claro que não é engessado, não existe um gabarito que é a única resposta, mas existem várias respostas que podem ser feitas, existem vários jeitos diferentes de escrever. O jeito que a gente escreveu ali é o jeito que a gente acha que faz sentido, é um jeito que a gente concorda que seria uma forma de ser um exemplo para você poder seguir na sua clínica. Ah, pô, ficou lindo esse e-book, tá? É nosso filho, mas eu achei esse e-book E lindo. Ele é super ele interativo, tem né, aqui, cara? Dá ó. para pessoa. Você está com a dúvida do laudo, você escolhe a doença aqui, toca, ele já vai para. Peraí, eu apertei alguma coisa errada. Ele já vai para a área de treinamento. Ele mostra o exame, mostra aonde você vai escrever as coisas e depois ele te dá como, como deveria ser naquele caso, sabe? Tá muito legal, cara, tá muito legal. E esse e-book, ele tem duas formas disponíveis, então você pode colocar ele como EPUB, né, que é uma forma é tipo livro digital, então você consegue ter mais funções dele, usar ele de uma forma mais legal, ou você pode utilizar ele como um PDF, e aí você abre no seu computador, você abre no seu celular, onde você preferir. Então tem essa versatilidade dos arquivos. Ficou muito lindo mesmo, ficou muito bom. A outra pergunta é quantas aulas são. Eu acho que essa pergunta de quantas É, aulas são, é que a gente até já respondeu, né? Não, não importa quantas aulas são, importa que o conteúdo tá fantástico. Não sei contar, você sabe sei. falar de São cabeça quantas 7 aulas no são? primeiro módulo, É? 3 no segundo, 3 no terceiro e acho que vai ser duas no quarto, duas ou três no quarto módulo. Então, Acho, ótimo. acho que é O que isso, mais que eu tenho cara. de Acho que é dúvidas aqui que a isso. galera mandou? O, assim, tá Né? incrível. Eu acho que uma forma é uma possibilidade de aprendizado e de um convívio, um contato com pessoas que entendem daquilo que estão falando. E o principal é que você tem a possibilidade de aprender junto. Então, se vocês comentarem alguma coisa que a gente não sabe, né, a gente vai lá para o livro, vai pesquisar. Teve uma pergunta que foi super legal, que foi sobre membrana limitante média, né? Tiveram muitas perguntas desse módulo 1
sobre os aparelhos, melhoria dos aparelhos, e os aparelhos que não permitem que a gente melhore, a gente acaba colocando ensinando como fazer os truques, né, da experiência pessoal. Enfim, acho que é isso, Badaró. Acho que todo mundo deve conseguir agora entender um pouco do curso. Lembrando, vagas limitadas. A gente não vai fazer uma turma enorme igual a primeira. Segundo, fecham as inscrições no CIMASP, tá bom? Que é no sábado após o CIMASP. Então, vê o horário que acaba o CIMASP, acabou o CIMASP, fechou a possibilidade de inscrição. Tá joia? Aproveitando o CIMASP, estaremos lá amanhã. Eu já estou aí em São Paulo. O Badaró chega na quarta de manhã cedinho. E daí a gente vai se encontrar, fazer alguma coisa, ver se a gente confraterniza, né, pessoalmente com os alunos que estiverem presentes. Quem tiver lá, chama a gente. Vamos conversar. Muita coisa para interagir também. Se Com tiver alguma dúvida, a gente tira certeza. lá Aí, também, né, ó, Ricardo? eu vou estar com o computador lá, todo mundo, né? Se quiser sentar para bater um papo, para ver caso, a gente, o que não falta é isso. O banco de casos do Orbit vai estar disponível em breve lá na plataforma da gente para os associados. E, enfim, eu espero que a gente possa ajudar vocês também. Exatamente. Muito bom, Ricardo. Acho que é isso aí, né? Deu para tirar. E, enfim, a oportunidade está aí. Agora é só encontrar vocês, né? Que assim como os alunos da turma um, encontrar com vocês nessa próxima turma para a gente poder transferir, né? Tirar daqui, ó. Tá joia? Fechou. Beleza. Valeu. Valeu, Obrigado. pessoal. Até mais. Abraço.